Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma Maputo do Zambézio ao Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Kátia Kumayo na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Nos cuidados técnicos, João Ângelo. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão é uma produção de Ibrahim Produções Limitada e conta com o apoio à produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Vamos aos destaques desta edição. A Escola Secundária Josina Machel, na cidade de Maputo, é exemplo de instituição de ensino que acolhe alunos surdos. Jovens com deficiência clamam por igualdade de direitos, incluindo acesso ao emprego. Os desenvolvimentos destas e de outras notícias já a seguir. Nesta edição do programa Mais Inclusão, começamos por falar sobre educação inclusiva, destacando o exemplo da Escola Secundária Josina Machel, na cidade de Maputo, que tem se empenhado na formação de alunos surdos. A educação inclusiva no país ainda é um desafio. No entanto, existem escolas regulares que recebem alunos com deficiência na cidade de Maputo, como é o caso da Escola Secundária Josina Machel. Salomão e William Romão, alunos surdos entrevistados pelo programa Mais Inclusão, destacam avanços com presença de intérprete de língua de sinais. Por ser surdos, tivemos apoio na comunicação com a professora de língua de sinais, Sofia Moisés. Tendo intérprete na sala de aula acerca da educação inclusiva é muito bom, tem ajudado no aprendizado. Antes tinha dificuldades, por exemplo, não entendia, não tinha sinais, os professores não usavam língua de sinais, tinha frase na sala, mas os professores, porque não conhecem língua de sinais, desculpa, o professor, quando explicava um determinado tema, não tinha intérprete, nós tínhamos dificuldades de compreensão. Eu penso que é melhor agora que estamos surdos só e tendo intérprete na sala. Mas quando tínhamos os ouvintes também ajudava, porque eles podiam ver e ouvir e nós não, e eles ajudavam em alguns conteúdos, em algumas perguntas. Quanto à presença do professor e do intérprete é muito bom. Antes, quando não tinha intérprete, o professor só falava e tínhamos dificuldade, tínhamos que ler, então não era fácil para nós compreendermos. Agora com o intérprete é fácil, tem nos ajudado bastante. E os ouvintes sozinhos aprendiam e excluíam-nos a nós, porque não nos sentíamos inclusos, mas agora com o intérprete tem sido fácil. Sofia Moisés é professora na Escola Secundária Josina Machel e trabalha com alunos surdos. Ela fala dos desafios. Eu penso que seria bom se pudéssemos pensar na ideia de ter turmas inclusivas, não só para melhorar a interação, mas o que eu percebo é que os outros meninos ouvintes, eles têm muito interesse de conversar com os colegas, mas infelizmente por causa da barreira linguística eles não conseguem. Agora, se tivéssemos numa turma onde os outros meninos eles podem interagir, eu acho que facilitaria também no aprendizado da própria língua, que temos como objetivo expandi-la e não ser somente para um determinado grupo, e grupo esse que é infelizmente ainda menor. A falta de material didático nas disciplinas como Biologia, Geografia e História é um outro desafio para os professores que lidam com alunos surdos, disse Sofia Moisés. A falta de material que está a causar uma dor de cabeça. Temos aulas que precisamos, na verdade, de material concreto para mostrar, para explicar, e não temos.
Sim, geografia até mais ou menos, porque temos mapas, não sei o quê, mas eu acho que biologia é extremamente complicado. Para as aulas de plantas é fácil, porque aqui na escola temos muitas plantas e aproveitamos dela para dar aula, mas tem outras aulas sobre o corpo humano, sobre funcionamento de certos órgãos que não temos material. E é importante que eles saibam, mas não temos material concreto, então acaba sendo um desafio. Orlando José Dima, diretor da escola secundária Josina Machel, na cidade de Maputo, disse que o estabelecimento de ensino neste ano letivo tem 212 alunos com deficiência. Considera que a melhoria desde que a escola introduziu turmas inclusivas. Dizer que a escola secundária Josina Machel é uma das poucas escolas do ensino secundário que atende alunos com necessidades educativas especiais. Para o nosso caso, o nosso foco são alunos com questões de surdez. Portanto, é verdade que lidamos basicamente com surdos, mas atendendo que a Josina Machel é das poucas escolas que atende o ensino secundário, acabamos recebendo também alunos com outras necessidades educativas especiais, basicamente psicomotoras ou às vezes atraso mental. Nós acabamos recebendo esses alunos porque sabemos que se não os recebemos, eles não terão outra escola para poder frequentar. E o nosso universo para este ano é de 212 alunos, né? Portanto, é um número que a tendência é crescer de ano para ano. Portanto, 2 anos para cá, parece estacionário porque deixamos de ter o curso noturno, mas os anos anteriores mostram que de ano para ano o número de alunos com necessidades educativas especiais tende a aumentar. Aumentar porque cada vez mais a sociedade se apercebe que há necessidade de não parar com o processo da educação das crianças que tenham necessidades educativas especiais. Então, eles vão mandando para a escola e nós vamos atendendo a eles. Desafio para nós, porque estamos na fase experimental, é verdade que passam alguns anos, mas ainda não consideramos que estamos a atender a eles integralmente. Mas, comparando com os primeiros anos que estivemos a trabalhar com estes alunos, evoluímos bastante, porque primeiramente nós nem sequer tínhamos intérpretes para as aulas destes mesmos alunos. Hoje em dia nós temos intérpretes para todas as turmas, portanto todas as turmas da 7ª à 12ª classe tem um professor intérprete que vai ajudando os alunos a compreender a matéria. É verdade que isto não é o ideal era termos um professor especializado na cadeira concreta com domínio da língua de sinais para que eles possam entender os conteúdos sem grandes preocupações. Mas, por enquanto, nos contentamos com isso, acreditamos que com o tempo podemos aprimorar, podemos ter de fato condições ideais para que eles possam aprender sem grandes problemas. Uma outra escola que recebe alunos com necessidades educativas especiais é a Escola Secundária Benfica Nova, na cidade da Matola, província de Maputo. Aqui o desafio é trabalhar com alunos cegos, disse Rafael Constâncio, diretor deste estabelecimento de ensino. Nós, Benfica Nova, temos tido esta sorte de termos trabalhado para dar acesso e garantir acesso a todas as crianças com necessidades que precisam. Então é neste âmbito que começamos já há 3 ou 4 anos atrás trabalhar com algumas organizações para nos colocarem acessos a todos os nossos blocos. Esta é uma escola com 18 salas e as 18 salas encontram-se todas ligadas até aos sanitários. É possível dar acesso à criança que precisar. Para isso, nós no passado tivemos realmente alunos com necessidade. Foi isto que nos motivou a tornar a escola uma escola com acessibilidade para as crianças com necessidades educativas especiais. Então, este ano não temos crianças que precisam. Já saíram. Tivemos a dificuldade de uma aluna cadeirante, porque conseguimos ajudar com uma cadeira. Mas o problema é só ter acesso aqui dentro da escola. Quando sai de casa para cá, era um problema muito grande para esta criança. Por só para sair da estrada que dá acesso à escola, não é pavimentado. E tendo em conta que também esta criança que nos deu esta força e tivemos essa experiência, era uma criança com muita carência.
E só para ver, uma criança que nos desafiou tanto, porque para sair de casa para cá, os familiares era preciso pagar alguém para locomover de casa para a escola. Mas graças a Deus concluiu a 10ª classe e saiu para uma escola com segundo ciclo. Com a introdução de intérpretes de língua de sinais de Moçambique nas salas de aula, o aproveitamento pedagógico dos alunos surdos tem melhorado consideravelmente, segundo o diretor da Escola Secundária Josina Machel. Outro tema em destaque são os desafios enfrentados por jovens com deficiência, especialmente no acesso ao emprego e ao financiamento de pequenos negócios. Abdul Rahman tem mais informações. Em Moçambique, o acesso ao emprego continua a ser um desafio para grande parte da juventude. Para jovens com deficiência, esse desafio é ainda maior. Barreiras físicas, preconceito e falta de políticas inclusivas limitam oportunidades e colocam em dúvida a capacidade destes jovens, mesmo quando apresentam formação e competências adequadas. Doris Mungan e Hipólito Anastácia foram jovens com deficiência entrevistados pelo programa Mais Inclusão na cidade de Maputo. Dizer que a problemática emprego em Moçambique é, como já dizia, um problema, e o desafio para o jovem com deficiência é ainda maior em relação aos jovens sem deficiência. Isso porque as oportunidades de emprego, quando balançam muito sobre a capacidade, reparam mais para a capacidade física, em algum momento pensam que a pessoa com deficiência ou o jovem com deficiência não tem a mesma capacidade que os jovens sem deficiência. Daí que as oportunidades para os jovens com deficiência são menores em relação aos jovens sem deficiência. E na questão de oportunidades de financiamento, também é uma questão muito crítica para a questão de jovens com deficiência, porque eu sinto que não há maior confiança pelos doadores, ou seja, os que trazem essas oportunidades para os jovens com deficiência. Por quê? Porque não sabem da força, da garra e da vontade que o jovem com deficiência tem de fazer alguma coisa para por si mesmo poder autossustentar-se. Primeiro é o acesso ao emprego. Então, o acesso ao emprego é um dos grandes problemas para os jovens com deficiência em Moçambique, porque primeiro não são respeitados aquilo que é a inclusão do acesso ao emprego, juntamente das instituições públicas. Quando falamos das instituições públicas, estamos a falar das empresas públicas e também privadas. Então, e o índice de desemprego para os jovens com deficiência tem vindo a aumentar, e isso acaba provocando no suicídio e na depressão dos jovens com deficiência em Moçambique. Doris e Hipólito não estão sozinhos neste sentimento. Alexandre Guambi, jovem com deficiência físico-motora, retrata que a exclusão no acesso a emprego e financiamento para alguns empregadores, a deficiência ainda é confundida com incapacidade, uma percepção que precisa ser mudada. O mercado do emprego está difícil. Sem deficiência, mesmo com qualificações, há pouca empregabilidade. Indo para a deficiência, primeiro é o nível de formação que se procura saber, depois quando se olha para a pessoa com deficiência, tem-se dúvida das suas capacidades. É preciso que o empregador tenha tido uma experiência com uma pessoa com deficiência, ou então tenha visto uma pessoa com deficiência a desempenhar alguma função. Aí sim, tem menos dificuldades de lhe empregar, porque admite a possibilidade que este indivíduo, apesar da condição física que tem, pode exercer alguma atividade. Apesar dos obstáculos, há histórias de superação. Alexandre teve uma oportunidade rara que surgiu por acaso durante um processo de fisioterapia no Hospital Central de Maputo. Ele acabou contratado e, com o tempo, tornou-se funcionário público.
depois de vários anos em projetos financiados pela cooperação internacional. Fomos nos encontrando lá porque ele também fazia fisioterapia. Um dos dias ele me convida para a casa dele. Rejeitei no primeiro momento. Eu não estou bem, ainda tenho esses convites, ele está bem de saúde. Pensei assim, passou um tempo, ele mandou um fisioterapeuta com cartão de visita para me entregar. Aquele fisioterapeuta pergunta se eu reconhecia o número. Eu, sim, conheço. Disse, liga para ele. É de ligar. Disse, não, é urgente, liga. Foi passando o tempo, eu não ligava. Mas um dia, deixa ligar, quero ver o que vai estar. E quando liga, ele manda um táxi para ir me buscar para conhecer a casa. Chego lá, na casa dele, procurou saber mais de mim. Aliás, antes, na fisioterapia, ele já tinha procurado saber o que eu fazia. Eu disse, estou a estudar. Então, quando já fui à casa dele, no almoço lá, fomos desenvolvendo a conversa, porque na altura eu estava fazendo análise de programação, nível médio. Pronto, ficamos assim na conversa. De vez em quando venho, quando puderes. Eu ia, às vezes não ia. Preguiça. Mas de repente, chama-me para o serviço onde ele estava a trabalhar. Deu-me o endereço, perguntou-me, conhece o sítio? Sim, conheço aqui dentro da cidade, não tem problema, conheço um pouco. Fui para lá e pergunta, não queres trabalhar? Aquilo foi um pouco estranho, uma surpresa agradável. Eu disse, sim, quero. A partir de hoje estás a trabalhar, traga a tua documentação para formalizarmos. Então, eu trazia o BI, tirou só a fotocópia do BI, preenchi o que tinha a preencher, voltei para casa. Aquilo era um projeto. Por estar na cadeira de rodas, tinha que se preparar as instalações, tinha que se melhorar a rampa, os acessos, no geral. Pronto, 2 meses depois, comecei já a frequentar o escritório. Fui trabalhando, terminou o projeto. Na altura, o diretor era o Ricardo Rangel, felizmente. Foi um prazer trabalhar com ele. Apesar de ter sido pouco tempo, foram por aí 5, 6 anos. Para mim é pouco tempo. Gostaria de ter... Ele que te recebeu? Sim, gostaria de ter trabalhado ainda mais com ele. Aprendi muito com o Ricardo Rangel. Circunstâncias da vida, ele deixa de pertencer a este mundo e o projeto continuou. Primeiro foi 3 anos, foi renovado. Isso primeiro com a cooperação italiana, depois cooperação suíça e voltou. Já não me lembro assim muito bem, mas foram essas 2 ou 3 cooperações. Terminaram esses projetos. Depois passei para Extra Quadro, porque quando terminaram o projeto, na altura já a diretora era a Beatriz Skinner, esposa do Rangel. Disse que tu não pode sair, tens de ficar aqui. Deu a segunda oportunidade. Depois do cidadão italiano e Ricardo Rangel terem me dado a primeira, eles deram uma segunda oportunidade de emprego. Permaneci ali, fui desenvolvendo as minhas atividades e houve necessidade de abrir-se um concurso público pela instituição, porque é uma instituição pública. Abriu-se um concurso, participei, consegui entrar já como funcionário público. Primeiro era contratado de um projeto, depois disso Extra Quadro e posteriormente funcionário público. Segundo Cantolo Ponja, presidente da Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique, a JUDEM, disse que é preciso garantir a formação e adaptação. Inclusão não é caridade, é reconhecer o potencial de quem enfrenta barreiras impostas pela sociedade e luta para contribuir para o país. Nós temos muitos jovens com deficiência, com várias expectativas, com vários sonhos, como qualquer um, não é? Mas ainda persiste a situação de a maioria não ter uma educação de qualidade, uma formação profissional de qualidade para poder competir em pé de igualdade com outras pessoas sem deficiência. Mas mesmo assim, os jovens com deficiência mostram forte em trabalhar, em fazer qualquer tipo de atividade para poder sustentar as suas vidas, para poder participar no desenvolvimento político, econômico e social do país, até cultural, mas ainda persistem muitas barreiras para o acesso desses jovens ao mercado de trabalho. Eu acho que muitas das vezes é a falta de acessibilidade, é a falta de acreditar das próprias instituições nos jovens com deficiência, mas também é a questão das adaptações, não é? Estou a falar mesmo das tecnologias que existem agora, não estão muito lá adaptadas para as pessoas com deficiência poderem participar, mas próprias também infraestruturas não estão adaptadas para acolher diferentes tipologias de deficiência. O presidente da República, Daniel Chapo, anunciou que os projetos lançados no âmbito da Conferência da Juventude realizado em Maputo são abertos a todos os jovens moçambicanos, sem exceção. Segundo Chapo, o objetivo é garantir que ninguém fica para trás, reconhecendo, no entanto, que o país continua em processo de desenvolvimento. O principal requisito para se ter acesso a estes projetos é apenas ser jovem moçambicano. Estas iniciativas são para todos os jovens, porque na nossa governação
não queremos deixar ninguém para trás. E agora, seguimos para a cidade de Matola, província de Maputo, para falar sobre o desporto escolar para crianças com deficiência e os desafios da mobilidade em tempo chuvoso. O jornalista Abdulrahman Ibrahimo esteve na escola local e traz-nos os detalhes. A escola primária Carlos Tembe, na cidade da Matola, Mário Cristóvão, de 10 anos, aluno com deficiência físico-motora, participa ativamente nas aulas de educação física. Mesmo utilizando cadeira de rodas, ele joga futebol, corre e brinca com colegas, mostrando que a inclusão no desporto escolar é possível e necessário. Na aula de educação física, a professora me deixa fazer a educação física sempre. Correr, jogar futebol. O que tu mais gosta nas aulas de educação física? Nas aulas de educação física, eu jogo futebol, fazemos corrida e saltamos cordas, mas não sei muito bem. A professora Severa Elisa, que leciona na escola de Mário, destaca que ele participa de todas as atividades físicas. Para garantir a inclusão, ele adapta os exercícios e incentiva os colegas a acompanhá-lo, como nas corridas de velocidade feitas de joelhos, criando um ambiente de empatia e igualdade. Na aula de educação física, temos, por exemplo, corridas de velocidade. O Mário usa o joelho para poder correr. Mas não é por estar nessa condição que eu impeço o menino de fazer educação física, não. Eu peço com que os alunos também ajoelhem-se e façam corrida com ele, e aquilo é muito gostoso, ele alegra-se, mesmo o próprio futebol. Ele joga futebol na condição em que está e está tudo bem, todas as atividades, Mário participa. Então, para dizer que não tenho, na verdade, dificuldades em trabalhar com o menino. Apesar do entusiasmo nas aulas, os dias de chuva são um desafio. Mário e Amélia, também com deficiência físico-motora, enfrentam ruas alagadas e intransitáveis. Isso dificulta o trajeto à escola e limita até as brincadeiras fora de casa. Mesmo assim, eles não desistem de estudar. No dia de chuva, às vezes não veio para a escola, às vezes veio, e outros dias meu primo me acompanha e depois ele vai para a escola. Nos dias de chuva, com a estrada cheia de água, é muito difícil e não saio de casa, brinco dentro. Nos dias de chuva vou de carinha de roda com a ajuda da minha prima. Às vezes caio na água porque as lojas estão alagadas. Para garantir que Mário chegue à escola, o apoio da família e dos colegas é fundamental. Elton, primo de Mário, e Lúcio, seu colega, ajuda no transporte, especialmente nos dias de chuva. Meu nome é Lúcio Xavier Mamuque. Eu saio da minha casa, vou para a casa de Mário. Às vezes, quando o irmão está atrasado, e acompanho para a escola. Às vezes, o irmão que ele acompanha para a escola, vamos juntos. Meu nome é Elton Domingos Estevano, sou primo de Mário, vivo com ele. E também nos dias de chuva é um pouco difícil para levar Mário para a escola. Quando eu levo para a escola as águas, eu não vou para a escola, ele acompanho. Eu, quando fico atrasado, é difícil um pouco. Eu vou ter que acompanhar ele. Quando está chover, ele colocou só um guarda-chuva para ele não molhar, para também a carinha não ficar tão úmida. Para além de ser ativo nas aulas de educação física, para a professora, diz que Mário se esforça e tem bom desempenho e está plenamente integrado à turma. Na verdade, eu não tenho nenhuma dificuldade dentro da sala de aulas para poder lecionar. Quanto à participação do menino nas aulas, não tenho essas dificuldades. Na parte do domínio e consolidação, quando é para resolver certos exercícios, o quadro está um bocadinho em cima, mas eu procuro colocar exercícios um pouco embaixo para ele poder alcançar, para ele poder participar também dentro da aula, para que ele não se sinta excluído.
mesmo quando é para apanhar papel, ele, na condição em que está, ele deve apanhar papel, ele deve ser incluído em todas as atividades, independentemente da situação em que ele está. Casos de Mário e Amélia são exemplos de superação do impacto positivo da inclusão do desporto escolar, mesmo com barreiras físicas e ambientais. Eles provam que, com o apoio da escola, da família e dos colegas, é possível aprender, brincar e sonhar com um futuro melhor. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Mais Inclusão. Antes de nos despedirmos, recordamos os principais destaques desta edição. A Escola Secundária Josina Machel, na cidade de Maputo, é exemplo de instituição de ensino que acolhe alunos surdos. Jovens com deficiência clamam por igualdade de direitos, incluindo acesso ao emprego. Esteve na vossa companhia Kátia Kumaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição, João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção de Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.